Fala galera, beleza? Aqui é o Caio e sejam bem-vindos ao meu vídeo aqui do YouTube. E é o seguinte, um novo quadro onde eu vou trazer diariamente para vocês as análises dos principais jogos do dia, tá? Isso aqui vai ser um conteúdo diário, então se você não quer perder nada, se inscreve no canal, deixa aí uma curtida, um like no YouTube e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? Agora, se você gosta de vídeos curtos, direto, não quer saber da análise completa, me segue no Instagram que lá vai ter Reels, vai ter vários cortes dos vídeos todo dia, então vambora. Bom, começando aqui então, eu separei o primeiro jogo para vocês, que é Internacional e Fortaleza. Eu acredito que é o jogo mais interessante do dia. Pelo menos é o único jogo de Brasileirão que a gente tem, e a gente gosta de Brasileirão, né? Quem não gosta do Brasileirão? E o que a gente tem nesse jogo? A gente tem um Fortaleza vindo em segundo lugar no campeonato, tá? Um Fortaleza que está surpreendendo demais, contra o Internacional ali no meio de tabela, 10º lugar, mas numa fase boa. E aí, o que é interessante a gente entender desse jogo? Eu já adianto para vocês que é um mercado que eu não apostaria em vitória de nenhum dos times, tá? As odds estão legais, 2,15 para o Inter, 3,60 para o Fortaleza, e dito isso, eu não arriscaria esse mercado. Por quê? O Internacional ele vem numa fase boa de 5 jogos sem perder, então é uma fase excelente do time do Internacional. Só que o seguinte, rapaziada, apesar do Inter estar aí a 5 jogos sem perder, a gente tem que pensar que o Fortaleza não perde a 3 jogos também contra o Internacional. Então, Fortaleza, ó, a última derrota para o Inter foi no mês 4 de 2022. Os últimos 3 jogos foi 1-0 para o Fortaleza lá no estádio do Internacional, e depois um empate em Fortaleza e depois uma vitória de 3-0 do Fortaleza. Então, desde 2022 que o Fortaleza não perde para o Internacional, apesar do Inter estar vindo em boa fase. Por isso que eu evitaria apostar em vitória nessa partida. Acho muito difícil, a menos que você vá pegar uma linha de handicap, tá? Mas essa linha de 0,25 aqui não gostei muito. Talvez eu pegaria uma linha mais 0,5 para o Fortaleza, me interessa um pouco, mas ainda assim acho arriscado, tá? Não pegaria qualquer outra linha aqui não. Acho um jogo muito difícil para você prever quem vai vencer o jogo. Eu acho que não, acho que tem outros mercados que você pode explorar nessa partida, tá? Outra coisa que vocês têm que ficar de olho, que eu acho muito interessante, é que olha só, mais de 4,5 cartões aconteceu em 5 dos últimos 6 confrontos entre as equipes. Só que as casas de aposta estão oferecendo aqui, ó, 1,80, por exemplo, na Bet para sair 6 cartões. Eu acho 6 cartões muito alto. E vou mostrar para vocês, ó. Eu vou filtrar aqui os últimos jogos. Aqui, só o Brasileirão do Internacional. E vou colocar só os jogos do Brasileirão do Fortaleza para a gente ver a média de cartões das equipes, tá? O Inter tem uma média de 2,86 cartões por jogo, é uma média alta, 2,86 cartões por jogo, e os seus adversários costumam tomar 2,59 cartões por jogo, também é uma média boa. E o Fortaleza tem uma média de 2,71 e os adversários costumam ter 2,81. Se a gente for ver, são boas médias de cartões e entre as equipes, quando tem confronto direto, costumam ter cartões. Mas 6 cartões, se a gente for ver os totais, aqui a gente consegue ver, ó, o último jogo do Inter contra o Juventude foram só 3 cartões, o outro jogo foi 9, 5 e 3. Então, tipo assim, não bateu contra o Atlético Goianiense, não bateu contra o Cruzeiro, bateu no outro jogo contra o Cruzeiro e não bateu contra o Juventude. Ou seja, nos últimos 4 jogos, bateu só em um, aí bateu contra o Juventude no outro jogo, não bateu contra o Atlético Paranaense, não bateu contra o Palmeiras, não bateu contra o Bahia, não bateu contra o Inter, não bateu contra o Vasco. Ou seja, não é uma linha frequente, tá? Essa linha de 5,5 tá enganando. Tá? E aí, se você for vindo jogos do Fortaleza, a gente já tem um cenário diferente. A gente tem um cenário aqui, ó: 7 cartões, 6 cartões, 7 cartões, 6 cartões, 6, 6, 1, 8, 7. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos últimos 9 jogos do Fortaleza, 8 tiveram pelo menos 6 cartões. Então, os jogos do Fortaleza fazem essa linha ter valor, mas o Internacional, os jogos não costumam bater essa linha. Então, é um pouco perigoso, eu acho uma linha alta, tá? O que você pode fazer é, talvez, em uma múltipla, você vai criar aqui no Criar Aposta, você colocar alguma coisa e mais de 3 cartões, mais de 4 cartões no máximo ali, para tentar fazer uma odd legal, tá? Eu evitaria essa linha de mais de 5, apesar de que pode ser que bata assim, tem uma chance muito alta, mas tô dando a dica para vocês, tá? Outra coisa que costuma acontecer nos jogos das equipes é mais de 10,5 escanteios e também acontece aqui nos jogos do Fortaleza. Analisando os números, o que a gente consegue ter em mente, tá? A média de escanteios nos jogos do Inter é de 9,23 e se a gente for ver, a média do Inter é de 4,91, então não é uma média tão alta, tá? Não vejo uma média tão alta assim.
E no Fortaleza, os jogos costumam ter uma média de 10,67, com uma média de 4,48 para eles. Então também nenhum dos times tem média acima de 5. O que acontece é o seguinte, essa média de 4,91 do Inter, quando joga em casa, sobe para 6,90. Então o Inter, quando joga em casa, tem muito mais escanteio. Tipo, a média deles aumenta demais, 6,90. Já o Fortaleza, com essa média de 4,48, quando joga fora de casa, cai para 4. Então cai pouco, tá? Mas o do Inter sobe bastante. Então, às vezes, é legal vocês explorarem escanteios do Internacional nesse jogo. É claro, de acordo com as odds, ó, vamos dar uma olhada aqui. Escanteios do Inter, por exemplo, para ter 5 escanteios, está pagando 1,40. E vocês podem ver que os últimos jogos em casa do Inter, ó, teve 12, 8, 9, 4, 4, 5, 3, 5, 13, 6. Só que o Fortaleza é um time que cede uma média de 6,5 escanteios jogando fora. Então, ó, fora de casa, Fortaleza sofreu 9, 9, 5, 4, 9, 7. Então eles tomam bastante. Então, quem sabe aí, uma dupla, mais de 4 escanteios pro Inter e mais de 4 cartões no jogo, por exemplo, isso aqui é uma opção para vocês fazerem. Então, escanteios do Internacional tão interessante, cartões até certo limite está interessante. Se a gente for ver escanteio para o Fortaleza, não gosto muito, porque a linha, sei lá, mais de 3 escanteios, são 4 escanteios. Não são todos os jogos, ó, 1, 2, 3, 4. Em 4 jogos aqui dos últimos 10 não bateu, tá? E o Inter é um time que sofre uma média de 4 escanteios por jogo, mas vocês podem ver, ó, tomou só 3 do Cruzeiro, só 1 do Juventude, tomou 0 do Atlético Paranaense, aí tomou 11 do Palmeiras. Palmeiras, pô, não dá nem pra usar de parâmetro, um time conhecido por escanteios. Então tá bem difícil, tá? Esse jogo aqui tá bem difícil em praticamente todos os mercados. Se você gosta de apostar em finalizações e chute a gol de jogadores, eu vou passar algumas dicas também, aproveitar. Então a gente vem aqui em Total Shots, vou passar para vocês alguns jogadores que estão os que mais finalizam, tá? E a gente vê as odds. Bom, o cara que mais finaliza, vou até colocar todas as competições aqui, casa e fora, né? Vamos botar tudo aqui pra gente conseguir ter uma noção. Mas o cara que mais finaliza do lado do Inter, óbvio, Borré, tem a maior média, tá? 2,71 por jogo. E é um cara que faz gols, né? Se a gente for ver os últimos 4 jogos que ele atuou como titular, ele fez gol em 3. Então, obviamente, tá pagando pouco pra finalização dele. Mas ele é um cara que também chuta bastante ao gol, tá pagando 1,44 o chute a gol do Borré, dá para você duplar com algumas coisas interessantes, tá? Mas vamos olhar as finalizações dele, tá pagando muito pouco, não é uma linha que me agrada. Wesley é o segundo jogador que mais finaliza, às vezes ele arranja 3 ou 4, se ele arranjasse 3, por exemplo, tava pagando 1,61, acho muito pouco também, tá? Então, não gosto das finalizações do Inter porque paga muito pouco, mas talvez aqui no Fortaleza a gente consegue ver, o Breno Lopes é o cara que mais finaliza. Deve pagar muito pouco, 1,08, horrível. Então o que mais interessa mesmo seria chute a gol, e o Borré é uma boa opção, eu vou até mostrar aqui para vocês. Chutes a gol, ó, Borré é uma boa opção. Bruno Tabata, é o Bruno Tabata esse cara? Eu acredito que seja o Bruno Tabata, é ele mesmo, também chuta bastante no gol, mas o ideal seria o Borré mesmo, é o melhor, e do Fortaleza seria o Lucero, o cara que mais chuta gol, mas faz jogos aí, nos últimos 3 jogos que ele atuou, ele não chutou no gol. Então toma cuidado, tá pagando 1,50. Entre 1,50 para ele e 1,44 pro Borré, que tem uma média melhor, consistência melhor, e jogando em casa, eu preferiria o Borré, ou até mesmo você colocar aí pro Borré marcar um gol, né? Tá pagando aí 3,50 para ele marcar um gol na partida. Então é interessante também. Então, no geral, as linhas que eu gostei é o Borré para dar um chute a gol, para mim me interessa. Cartões, talvez até mais de 3 cartões ali, mais de 3 ou mais de 4 cartões me interessa. E alguns escanteios para o Inter, por exemplo, mais de 3 escanteios, não sei. Por exemplo, isso aqui, essas 3 linhas, se você quiser juntar com outro jogo, não precisa ser essas 3, tá? Isso aqui não é uma indicação de bilhete, é indicação de linhas que estão boas. Me interessa, são coisas que eu acho que estão interessantes. Então, o primeiro jogo é esse, Internacional e Fortaleza. Espero que vocês consigam adquirir algum conhecimento desse jogo aí com a minha análise, beleza? Vamos pro próximo jogo agora. E agora, galera, vamos falar aqui de um jogo da Copa do Brasil, Corinthians e Juventude. Para mim é um jogo interessantíssimo de apostar também, mas toma cuidado, tá vendo essa odd de 1,50 pro Corinthians? Eu tomaria bastante cuidado e vamos para análise, ó. Seguinte, Juventude venceu o primeiro jogo em casa por 2-1, tá? E o Corinthians agora vai jogar em casa no jogo da volta. Beleza, todo mundo espera o Corinthians para amassar, mas olha uma coisa que eu acho muito interessante.
é o seguinte, o Juventude não perde para o Corinthians há 4 jogos, tá? Então, ó, o Juventude venceu agora por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro, segurou um empate com o Corinthians jogando fora de casa, venceu depois em casa por 2-0, segurou um empate em casa 2-2 e não perde desde junho de 2022, só que antes disso vinha de vitória em casa e empate fora também. Então, a gente consegue ver, ó, que desde 2021 o Corinthians venceu uma vez o Juventude, tá? Quando joga fora de casa contra o Corinthians, o Juventude está conseguindo segurar pelo menos o empate. E agora a gente tem que pensar que hoje é um jogo de mata-mata, é um jogo de volta, é um jogo que o Juventude tem a vantagem no placar. Então, tipo assim, toma muito cuidado com essa vitória. Eu não gosto. Para mim, faz mais sentido talvez pegar esse handicap mais um aqui pro Juventude, tá? E dependendo da linha, até mais 1,25 talvez, ó. Não, 1,25 tá pagando muito pouco. Mas esse handicap mais um tá interessante. Significa o quê? Juventude ganha o jogo, empata o jogo, e se perder por 1 gol de diferença, você tem reembolso, você só toma head se eles perderem por 2 gols de diferença. Então, gostei muito dessa linha do Juventude, tá? De novo, toma cuidado. Outra coisa, mercado de gols, tá pagando 2,15 para sair 3 gols, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, ó, quase nunca sai 3 gols em jogos entre Juventude e Corinthians, tá? Bem difícil, saiu no último jogo, mas é bem difícil. E uma coisa que costuma acontecer bastante ali em jogos de mata-mata são escanteios, né? Escanteios e cartões, né? Porque o time que tá segurando às vezes só fica na defesa e mata a jogada, e escanteio porque o time da casa, precisando virar, que no caso é o Corinthians, pode vir para cima e arranjar bastante escanteio. Se a gente for olhar as linhas, a linha de cartão está em 6,5, são 7 cartões. 7 cartões é uma linha alta? Sim, mas qual que é a média de cartões do Juventude? 3,10, uma média muito alta de cartões. E o Corinthians tem uma média de 2,43, já não é tão alta. Para uma linha de 7 cartões, eu achei que essa linha tá bem exagerada. Então vocês podem explorar o under de cartões, tá, nesse jogo. Eu acho muito interessante. E na questão de escanteios, se a gente for ver aqui, vamos vir nas odds asiáticas, a linha padrão tá em 11 escanteios. 11 escanteios, eu também acho uma linha alta, tá? Por quê? Juventude tem uma média de 4 escanteios, 4,13 por jogo. Jogando fora de casa, essa média cai para 3,60. Então vamos supor que eles mantenham a média ali e acima da média pega 4. Não precisa, eles não têm por que ir para cima, a menos que tome um primeiro gol muito cedo. O Corinthians tem que fazer 8 escanteios sozinho. E aí que vem a chave. O Corinthians tem uma média de 5,93 escanteio por jogo, e em casa tem uma média de 7,07. O Corinthians tem uma média muito alta de escanteios. E o Corinthians vai precisar de escanteios. Então, às vezes, se você explorar, por exemplo, uma linha de escanteios a favor do Corinthians, faz sentido, tá? Até certo ponto. E se você explorar o under escanteios do Juventude, também faz sentido, a menos que eles tomem um gol muito cedo, tá? Os cartões, igual eu falei, o under faz mais sentido para mim nesse jogo, especialmente porque 7 é muito alto, então quem sabe menos de 8. Então tem muito mercado pra gente explorar. E agora vamos dar uma olhada nas finalizações dos jogadores, tá? Finalizações é óbvio, vai estar pagando muito pouco para os jogadores do Corinthians e vai estar pagando muito bem para os jogadores do Juventude. Primeiro, pelo favoritismo. Segundo, pela necessidade de virar o placar. Então, o Juventude, vocês vão ver que estão com odds melhores. E quem são os caras que finalizam do Juventude? O cara que mais tem finalizações pelo Juventude, ó, vou colocar aqui jogos casa e fora, é o Marcelinho, só que ele é um cara que chega muito do banco, então você tem que tomar cuidado também, porque a sua aposta pode ser anulada. Deixa eu tirar meu gato da frente, porque senão vocês não vão enxergar nada, né, meu irmão? Só atrapalha o vídeo. E aí tem o Barbosa, que é o segundo cara que mais finaliza, e que aí sim, já é um cara titular, e se a gente for dar uma olhada, Lucas Barbosa pagando 1,20. Não gosto, um jogo que o Juventude não tem motivos. E o Carrilho também tem uma média boa, que a gente pode dar uma olhada de quanto tá pagando, mas eu acho que nem tem ele aqui ainda, então não adianta nada, né? Do lado do Corinthians, a gente tem o Yuri Alberto, o Garro e o Bidu, tá? São os top 3 ali finalizações. Novamente, ó, não paga nada. Olha isso. 1,03 pro Yuri Alberto dar 2 chutes. 1,04 pro Garro dar 2 chutes. Então, tipo assim, chute a gol talvez seja o que vai valer a pena, mas novamente, odds esmagadíssimas, tá? Esmagadíssimas, ó. Vou mostrar pra vocês do lado do Corinthians, os caras que mais chutam a gol, não tá valendo a pena, cara. O Garro é o único cara consistente, tá? Que chuta a gol. Tá pagando 1,22, é muito baixo, não vale a pena. Do lado do Juventude seria novamente aí o Carrilho, mas vocês podem tentar talvez o Samuel Freitas. O Samuel Freitas tem uma boa média, dependendo do quanto paga, se for acima de 2,
pode estar valendo a pena, mas são caras que nem estão listados aqui na bet, tá? Então eu não sei se são pessoas que não são titulares. Mas enfim, esse jogo do Corinthians está bem enganador. Vocês tomem cuidado com esse jogo. Porque, igual eu falei, as odds estão muito esmagadas, tá tudo a favor do Corinthians, muito esmagado a favor do Corinthians. E pro Juventude nem tá tão boas odds assim, mesmo sendo a zebra considerado, mas enfim, como eu disse, tomem cuidado, não vejo esse super favoritismo do Corinthians, e a gente viu o histórico entre os times. E galera, o último jogo que eu vou estar falando para vocês é Atlético Paranaense e Vasco também pela Copa do Brasil. E jogo interessante, porque 2-1 pro Vasco, primeiro jogo, tá? E agora vai ser um jogo lá no Sul, tá? O Atlético Paranaense vai jogar em casa, então a gente consegue ver que as odds estão muito favoráveis, a 1,70 pro Atlético e odd 5 pro Vasco. Eu concordo com essas odds? Não, tá? Eu vou mostrar para vocês o motivo. Se a gente for ver aqui, o Vasco, além de ter vencido o primeiro jogo, vem de 3 vitórias seguidas, enquanto o Atlético Paranaense vem de 3 derrotas seguidas. E digo mais, ó, o Vasco vem de 8 jogos sem perder, então aí tá considerando vitórias e empates. Isso é interessante, tá? Isso é interessante. É um Atlético que vem de 3 derrotas contra um Vasco de 8 jogos sem perder. E aí você tá me oferecendo uma odd 5 pro Vasco, eu acho muito alta, 1,70 pro Atlético, eu não vejo valor nenhum. E se você for na linha asiática, você consegue encontrar coisas interessantes, como por exemplo esse mais 0,5 pro Vasco, pagando 2,15, que eu acho uma boa odd para um time que está 8 jogos sem perder, pode aí emendar 9 jogos sem perder. Então, interessantíssima essa linha para o Vasco. Outra coisa que a gente pode ver, que acontece muito nos jogos entre as equipes, são cartões, ó, mais de 4,5 acontece com frequência, 80% ali dos últimos jogos aconteceu, e se a gente for ver a linha desse jogo, tá uma linha de 6,5. Ou seja, uma linha muito alta, uma linha de 7 cartões é muito alta, e se você for ver a média dos times, o Atlético tem uma média de 2,67 e o Vasco tem uma média de 2,70. Nada que indique 7 cartões. Inclusive, o primeiro jogo entre as equipes acabou pela Copa do Brasil, tá? Acabou com 6 cartões. E antes disso, eles tinham se enfrentado pelo Campeonato Brasileiro. Foram só 3 cartões, então 7 tá muito alta. Mas, óbvio, um jogo de volta pode ter mais cartões também do que o normal. Mas tomem cuidado, tá? A classificação do Vasco, para mim, tá muito interessante. Vocês podem ver, ó, pro Vasco classificar, tá pagando 1,66. Para mim tá muito interessante. Então, quem sabe um Vasco classifica e aí você pode incrementar alguns cartões, como, por exemplo, menos de 10 cartões ou menos de 9 cartões, e aí já dá uma odd acima de 2. Tá muito interessante isso aqui, tá? Eu ficaria de olho nessas estatísticas. E outra coisa aqui que a gente pode ver é o seguinte, ó, under escanteios, under 10,5, acontece em 80% dos jogos entre as equipes também, em bastante frequência nos jogos do Vasco, e se a gente for olhar, isso é totalmente contraditório com jogos de mata-mata, como eu falei, tá? Apostar em under de escanteios, mas a linha tá em 11, e a odd está 2 para menos de 11, se vocês forem ver, o Atlético tem uma média muito alta de 6,37 e que essa média ela sobe para 7,27. Então a média do Atlético Paranaense é alta, jogando em casa sobe e está precisando reverter o placar. Então quem sabe você explorar uma linha de escanteios do Atlético Paranaense individualmente é muito legal. Já o Vasco tem uma média de 4,30 escanteios por jogo, é uma média baixa e que quando joga fora de casa, surpreendentemente sobe para 4,80. Mas aí vocês têm que pensar, jogo mata-mata, segurando o placar, não exploraria tanto essa linha aí de escanteios, tá? Então, quem sabe você colocar over escanteios pro Atlético Paranaense seja um pouco mais interessante para você subir a sua odd, e aí você consegue usar até um aumento de 25%. Seria mais ou menos um bilhete assim, são algumas ideias do que vocês podem fazer, beleza? Galera, esse aí é o vídeo então, são os 3 jogos principais do dia, uma análise bem sucinta, tá? Não tô fazendo uma super análise, mas tô dando alguns insights para vocês do que vocês podem aproveitar ou não sobre esses jogos, tá? E se vocês gostarem, é claro, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve aí para não perder mais nada. E vai ter vários shorts, vários reels lá no meu Instagram para vocês acompanharem, se você não quiser ver a análise completa. Então é isso, tamo junto, valeu!